E aí pessoal, eu sou o Evezel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. E hoje, finalmente, eu vim falar sobre a minha série de livros favorita. É claro que estou falando de Fundação do Isaac Asimov. Cara, não é à toa que essa obra ganhou o prêmio de maior obra de ficção científica e fantasia da história. O prêmio Hugo, né, pra quem não sabe, o Asimov ganhou esse prêmio especial com essa história e ele superou nada mais, nada menos que O Senhor dos Anéis, cara, do Tolkien. Então, tipo, tu pensa, se tu não leu isso aqui, é leitura obrigatória, cara, obrigatória mesmo. Hoje eu vou falar a resenha sem spoilers, tá? E vou fazer uma resenha bem diferente do que tem aqui no YouTube, porque eu sou um cara que eu já li e reli esse livro, realmente é minha saga de livros favorita, então eu sei o nome dos personagens e tal, e não entendo porque até hoje não saiu uma série sobre isso. Mas antes de eu começar a resenha aqui pra vocês, deixa um like aqui no vídeo, tá? E se inscreve no canal caso não seja inscrito. Então galera, também antes da resenha eu venho mostrar que eu tenho essa edição super especial da editora Aleph, que eu comprei com desconto na Amazon, tô deixando o link aí na descrição pra vocês comprarem com desconto também. Ele custa tipo R$160, algo assim, e eu paguei tipo 60, tá ligado? Então, tô deixando o link aí na descrição pra vocês. Mas eu também tenho esse box, tá? Este box aqui, clássico, muito bonito também, da editora Aleph, que foi o que eu li, né, por primeiro, foi dessa versão aqui. Opa, a luz tá refletindo ali, mas, gente, muito bonita também essa edição. E essa é chamada, né, Trilogia da Fundação, mas para quem não sabe, a Fundação também tem outros 4 livros que são esses aqui, que esse box foi chamado de Declínio e Ascensão, né, no caso da Fundação. Então a gente tem as prequels, né, os prelúdios, aí antes, histórias do nosso personagem protagonista, falando como ele desenvolveu tudo, etc. E também o depois do que aconteceu, mas esses eu falarei mais tarde caso vocês curtirem esse vídeo, tá bom? Então, antes de tudo, galera, Fundação foi inspirado na ascensão e queda do Império Romano, tá? Só que é uma história de ficção científica, então tem que botar na tua cabeça que aqui, nessa parte da história da humanidade, a gente já coloniza outros planetas, a gente anda de um planeta para o outro com muita facilidade. E só que detalhe, isso aqui foi escrito ali pelos anos 50, 60, não me lembro muito bem. E o Star Wars se baseou muito nisso, tá? Então veio antes de Star Wars, caso tu tenha feito já essa associação. Então vamos lá, cara. São 3 livros, né? O nosso primeiro que é Fundação, o segundo que é Fundação e Império, e o terceiro que é Segunda Fundação. Vamos começar falando de Fundação, então, que é o primeiro livro. Eu vou separar eles por partes, mas não que eles só tenham essas partes, mas eles têm mais partes do que isso, mas eu tô separando pelos protagonistas principais dos livros, porque assim, vocês já vão entender onde eu quero chegar. A gente começa sendo apresentados aí pro Hari Seldon, que é o nosso protagonista da história. Ponto. O Hari Seldon é o protagonista principal de Fundação. E ele é um velhinho já de cadeira de rodas, bem debilitado, que ele desenvolve a tal da psicohistória. O que seria psicohistória? Psicohistória é uma forma matemática onde ele consegue prever comportamentos de massas, entendeu? E ele prevê que o Império Galáctico, que comanda todos esses planetas aí que os humanos habitam, enfim, vai sofrer um declínio. E esse declínio vai durar 100 mil anos. Beleza? Só que o Hari Seldon cria toda essa psicohistória para prever esses comportamentos desses 100 mil anos e transformar todo esse declínio em apenas 1000 anos. Deu pra entender? Pô, é tempo demais, né? 1000 anos. Mas ele passa um declínio de 100 mil anos para 1000 anos nos planos dele. E aí ele começa a falar sobre isso. Ele começa a falar que o Império vai cair, etc, etc, etc. E aí começam a chamar ele de Corvo Seldon, que ele traz os maus augúrios e tal. E ele vai para uma audiência com o Imperador, enfim. E aí ele consegue provar o ponto dele, tá ligado? Tipo, ninguém leva ele a sério. É uma das cenas mais legais aí do primeiro livro. E aí esse julgamento aí do Hari Seldon, digamos assim. E ele consegue provar, cara, o ponto dele. E eles falam, ah, beleza, a gente vai te dar um recurso, então, pra tu fazer as coisas que tu quer. Então ele cria a Fundação e também a tal da Enciclopédia Galáctica, que vai, ao longo da história, né, ao longo dos capítulos, nos dando bastante informações aí.
vai nos ajudar bastante nessa história. Mas enfim, ele cria para basicamente falar, ó, quando acontecer esse declínio, vocês vão ter onde se basear, onde estudar, toda aquela história de que um povo sem história não é nada, entendeu? Então ele faz toda essa enciclopédia galáctica com todo o compilado e basicamente é isso, a primeira parte. Aí eles têm todo esse lance aí da fundação e é isso aí, não vou mais dar spoiler e vamos para a segunda parte. Então a segunda parte, o nosso protagonista é um cara chamado Salvor Harding e ela se passa 50 anos após essa parte aí do Hari Seldon, ou seja, o Hari Seldon já tá morto, ele era um velhinho já, com seus 80 anos, 70 e poucos e tal, passou 50 anos, ele já morreu, né, a fundação ali é criada, mas, né, tá dando seus primeiros passos ainda, e o nosso protagonista é um cara chamado Salvor Harding. E essa parte aí, ela dura cerca de 30 anos, tá? E ela basicamente vai falar o seguinte, ela vai nos falar sobre as crises Seldon, o que seriam as crises Seldon. Quando tem alguma crise, alguma coisa para acontecer, vai surgir um holograma do Hari Seldon em certo lugar, que é onde eles precisam ver isso, o pessoal da fundação, e ele vai falar mais ou menos o que eles têm que fazer. Ele vai, como ele fez todo esse estudo da psicohistória, ele vai falar assim, então pelo que eu pude prever, nesses 50 anos, o nosso planeta tá escasso de tal coisa e tal, vocês têm que fazer isso para salvar ele. E ele vai dando essas previsões e o pessoal vai seguindo. Basicamente é isso, as crises Seldon, tá? E basicamente a gente vai ter aí toda a jornada do Salvor Harding seguindo as crises Seldon e ele virando um grande herói da fundação também. Mas, cara, é muito, muito bom. Esse personagem é muito bom. O jeito que ele consegue se tornar um herói tem muito a ver com uma frase que ele fala muito, que particularmente é uma das minhas frases favoritas aqui da fundação, que é a seguinte: a violência é o último refúgio do incompetente. Então, são frases que marcam, são personagens que marcam. Eu não vejo o pessoal falando muito nas resenhas dos personagens, mas o Salvor Harding é um grande herói aí da fundação e eu tenho ele como segundo protagonista aí da nossa história, tá bom? E agora vamos para a parte 3 do primeiro livro, que é protagonizada pelo Robert Mellow, que é um mercador, cara. Olha que louco, olha que louco. Essa história, esse arco do Robert Mellow tem cerca de 20 anos, né, da história contada, e se passa 55 anos após a história do Salvor Harding, que é a nossa segunda parte, né. Então, a gente tem essas crises Seldon sendo basicamente impostas pelos mercadores, e aí ele é o cara da diplomacia, digamos assim. Ele é um baita de um conversador, ele conversa muito bem, ele é um baita diplomata, esse Robert Mellow, e ele é um mercador, cara. E ele também faz parte da fundação, ele vai ter que fazer a parte dele, mas podemos dizer que o nome desses 3 caras ficam para sempre na nossa enciclopédia galáctica como grandes heróis da fundação. E eu não vou mais dar spoiler, porque a maneira como eles chegam, como eles viram esses heróis, são arrebatadoras, cara. O Isaac Asimov nos mostra, assim, termos muito difíceis, são termos muito difíceis de ciência, mas ele consegue te fazer entender, cara. Ele é muito bom. Para quem nunca leu ficção científica, por favor, começa por esse livro, A Fundação, tá, do Isaac Asimov, e lê esse primeiro. Para mim é o melhor dos 3, mas os 3 são excepcionais, cara, excepcionais. Agora vamos pro segundo, que é o preferido da maioria, e é muito legal. Começa assim uma história mais, digamos assim, tu consegue se apegar mais aos personagens aí no segundo livro, tá? Então, Fundação e Império. Eu dividi ele em 2 partes, tá? A primeira parte é o General. E ela é basicamente o seguinte: ela vai nos contar a história sobre a queda do Império Galáctico, mais precisamente do Imperador Cleon II, tá bom? Esse é um dos personagens aí centrais deste livro, dessa primeira parte. E aí, com o Império em queda, enfraquecido, a gente tem o general Belriose fazendo um ataque e uma resistência da fundação quanto a isso, tá bom? Sem mais explicações, essa é a primeira parte do livro. E agora a gente chega na minha parte preferida desse livro, que é a segunda parte, que é a parte do Mulo, o principal vilão de Fundação, cara. Um grande vilão, uma grande construção, um grande personagem criado pelo nosso querido Isaac Asimov, cara. E agora a história começa a pegar pontos e reviravoltas muito legais, muito legais. Ganha um arco muito especial com esse vilão, que é o Mulo. Então é basicamente o seguinte, o resumo disso.
sem spoilers, galera. Com o cair do Império e da força da Fundação, além da corrupção, um fator externo que nem o Harry Seldon conseguiu prever, chamado Mulo, começa a atacar o terror e conquistar todos os planetas ali da volta, tá ligado? E tipo... E, meu Deus, como assim? O Harry Seldon não falou nada sobre isso. Será que essas crises Seldon não tem salvação? Porque o Harry Seldon, ele previu um comportamento de massas, cara. O Mulo é uma pessoa só, ele não consegue prever isso. Então a gente tem toda essa sacada aí que, meu Deus, o que a Fundação vai fazer? Não tem um plano de contenção pra esse cara. Não tem mesmo. E eles estão perdidos nesse meio aí. E os nossos protagonistas são um casal. O Thoron e a Baita Darrell, ou Senhor e Senhora Darrell. Eles são os heróis da Fundação nessa parte, e eles viajam para diversos planetas e tentam ajudar um pobre palhaço chamado Magnífico, que é levado junto a eles para as jornadas. Tá? Eles saem aí junto com esse palhaço, ele é meio estranho, tal, sempre tá tocando instrumento ali, meio estranho. E ele é o palhaço Magnífico, ele é bem coitadinho assim, eles pegam e ficam, não, anda aqui com a gente, tu vai ficar de boas, tá? E logo após, o psicólogo Eblin Miss, pra mim, é o personagem mais engraçado da Fundação, tá? Vou contar umas partes dele aí. Ele tem um bordão muito bom que é assim, Galáxia, sabe? Ele fica bravo e fala, Galáxia. Ele fica nervoso, ele fala, Galáxia. É muito engraçado. E tem uma parte que eu dei muita risada, porque é logo quando ele conhece, né, o Eblin Miss, que é o psicólogo, ele conhece a Baita Darrell, né, que é uma mulher ali que tá junto com eles. A protagonista principal desse arco. E aí ele chega assim, primeira coisa que ele fala pra ela é, casado? E daí ela fala, sim. E ele pega e fala, feliz? Cara, trigalhanteador, tá ligado? Mas enfim, ele vai junto com eles e aí as coisas começam a acontecer e eles são basicamente os 4 personagens principais, né? Sendo o casal aí, sendo os principais personagens, junto com o Palhaço Magnífico, e também com o nosso querido Eblin Miss. E galera, é no final desse livro que a segunda Fundação aparece de vez, tá? E tu pensa, meu Deus, que será que é essa segunda Fundação? E tu vê que é algo totalmente diferente da Fundação original, digamos assim. Enfim, termina o livro aí, não vou dar detalhes, eu não vou falar que é a segunda Fundação, vocês que leiam e descubram, porque é um plot bem legal, tá? Então a gente chega no livro 3, que é a segunda Fundação, que também é dividido em 2 partes, a primeira delas sendo a busca do Mulo. E é basicamente sobre a busca do Mulo pela segunda Fundação, como eles acham, enfim, o que eles fazem e tal, será que eles vão conseguir derrotar um Mulo, tá ligado? E por aí vai. Então vocês têm que ler para entender tudo isso. Eu não vou dar detalhe nenhum, não quero dar spoilers mesmo, não quero estragar a experiência de vocês, cara. Mas o grande vilão é o Mulo, tá bom? E será que a segunda Fundação vai conseguir vencer dele? Então vamos para a segunda parte, que é a busca da Fundação. E ela se passa 60 anos após a primeira parte, né, da busca do Mulo. E é nessa segunda parte que os membros da primeira Fundação, né, a original, eles estão perfeitamente conscientes que existe uma segunda Fundação. Eles ficam sem entender aquilo, sabe? Porque eles meio que deixaram eles para escanteio, botaram eles para escanteio ali, né? O pessoal da segunda Fundação pegou da primeira, tipo, descartou eles e resolveu tentar resolver todas essas coisas com o Mulo sozinhos. Então eles sabem que, tipo, em algum lugar da galáxia tem essa segunda Fundação. Tipo, eles sempre souberam da existência, né, da segunda Fundação, mas eles não davam importância e nem sabiam do propósito e da natureza da segunda Fundação até a aparição do Mulo, tá? Deixar isso bem claro, não é spoiler também, porque eles sempre souberam, né, que existia uma segunda Fundação. Durante essa mesma sequência de eventos, acontece o conflito entre a Fundação e a ex-capital imperial do Mulo, o planeta Calgan. E uma coisa legal de falar também pra vocês é que o Harry Seldon, ele sempre falou que a segunda Fundação estaria na outra ponta da galáxia. E eu só vou deixar isso jogado aí pra vocês, pra quando tu ler, tu tentar adivinhar onde é essa outra ponta da galáxia, beleza? Então a gente tem um embate entre Fundação e segunda Fundação, que eu não vou dar detalhes nenhum pra vocês. E aí a gente chega ao final, que é um final de explodir cabeças, é um plot twist muito bom, velho. Um dos melhores finais que eu já li na minha vida. Eu terminei, chegou naquele ponto final da história e, cara, me arrepiei todo. Que história, que saga. Valeu a pena demais ter lido isso.
tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu só vou aconselhar vocês a lerem a trilogia por primeiro, tá? Porque temos essas prequels, né? Os prólogos aqui, que seria o Prelúdio e Origens da Fundação, esses 2 livros aqui, eu li antes. Estragou bastante a minha experiência, porque eu já soube muita coisa que ia acontecer, muitos segredos foram revelados aí, e eu perdi aquele lance do plot twist, tá ligado? Eu conseguia adivinhar tudo que ia acontecer porque ele deixa totalmente claro nesses livros. Esses livros são muito bons pra te ler depois que tu lê a trilogia, tá? Essa é a melhor ordem pra vocês lerem. Então esse é meu conselho pra vocês, beleza? Se gostou do vídeo, dá like, por favor. Quero trazer mais Isaac Asimov aqui pro canal. É um dos meus autores favoritos, uma das minhas grandes inspirações para escrever. Se não sabe, eu sou escritor. Tem um link aí para comprar os meus livros na descrição do vídeo, beleza? Me siga também aqui nas redes sociais, porque no Instagram eu tô fazendo fotos muito especiais de livros, galera. Sério, dá uma olhada aí. Se quiser conversar no Twitter, no Facebook também, pode me chamar por lá, eu sou bem acessível. No Insta também. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, compartilha com teu amigo, também curte Asimov. Comenta aí, caso já tenha lido, qual é o teu personagem favorito. O meu é o Hari Seldon, cara, eu me identifico demais com esse personagem. Eu amo toda a construção dele e tal. E, cara, fala aí o porquê de ser o teu personagem favorito, ou não sei, qual que é. Enfim, deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo e até mais!